Vamos rapidamente a falar aqui sobre um aspecto que pode ser interessante. No caso concreto estamos a falar de controladores que têm apenas uma única função e que podem ser tratados de uma forma distinta. Obviamente que eu poderia criar um controlador, colocar apenas um método lá dentro e depois criar uma route para esse método. Mas existe para isso uma forma mais rápida, digamos assim, mais direta de o fazer. Estamos a falar, no caso concreto aqui na área da documentação, dos Single Action Controllers. O Single Action Controllers caracteriza-se por ser exatamente um controlador, como todos os outros, mas tem apenas uma única função com um nome muito específico, se chama Invoke. E ela pode, obviamente, conter parâmetros, etc. Nós iremos fazer aqui algumas experiências também. Bom, como é que isto se processa aqui no nosso sistema? Aqui no nosso terminal nós vamos querer, então, criar aqui um controlador com essa característica especial e para criarmos esse controlador com essa característica especial vamos ter que também construí-lo de uma forma específica. PHP Artisan make controller. Vamos dar agora o nome e vamos imaginar que nós íamos ter um controlador que tem como única função nos dar um conjunto de resultados do estado da nossa infraestrutura, da nossa aplicação. E nós precisamos apenas de executar um método. Então eu vou colocar aqui um stats como nome do controlador, mas depois vou colocar aqui -- invocable. Ok? Invocável. Então vamos colocar aqui o return. Está criado o nosso controlador e reparem como é que ele apareceu aqui com um conjunto de informações diferentes. Tem aqui algumas descrições na documentação indicando que ele tem um parâmetro do tipo request, reparem, ele já aqui está, iremos falar neles nos próximos vídeos, ou em alguns dos próximos vídeos desta série, e que vai devolver uma resposta. A resposta pode ser devolvida através de um echo, através de uma view, etc. Bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, para não perturbar aqui a leitura, vou aqui limpar tudo isto, e vamos colocar aqui simplesmente um echo estado. Ok? Vamos colocar aqui desta forma. Ora, como é que nós vamos fazer para criar uma route para chamar este controlador que tem esta característica específica do invoke? Bom, nós não temos que especificar a função. Então vamos colocar aqui route get e agora vamos colocar aqui, por exemplo, como nome stats. Ok? E aqui vamos colocar simplesmente stats, o nome do controlador. Aqui poderia colocar aqui dados, simplesmente assim, para vocês não ficarem com aquela confusão de que tem que ser exatamente o mesmo nome. Não, não tem que ser. Aqui eu não tenho que colocar aqui o arroba e depois aqui o invoke, que é o método único que lá está. Eu simplesmente tenho que fazer assim e o Laravel vai saber interpretar esta minha informação. Então se eu agora chegar aqui e colocar aqui dados, vocês vão observar que está ali então estado. Bom, nós já vimos também, quando falamos cá sobre routes, que nós podemos acrescentar parâmetros às nossas routes e, consequentemente, esses parâmetros são passados para o controlador. Bom, eu vou aproveitar que estamos a falar aqui deste controlador muito específico que tem apenas um método, para vos mostrar que, independentemente do facto de termos aqui esta realidade, vamos lhe chamar assim, chamada request e depois o nome da variável request, eu posso simplesmente à frente colocar aqui uma variável A. Ora, significa que se eu quiser agora concatenar aqui estado, e vamos colocar aqui IA, para que este método seja executado de forma correta, apesar de ser um método muito especial, eu na minha route vou ter que lhe definir que dados vai conter aqui um parâmetro. Vamos lhe dizer que vai ser aqui o A, mas podíamos chamar-lhe AAA ou outro nome qualquer. Não interessa o nome, interessa a sequência. Neste caso este A vai para aquele A que ali está. Então poderíamos até colocar aqui teste, e colocaríamos aqui teste. Não há qualquer problema, poderemos manter à mesma aquele A que ali está. O que vai acontecer é que não temos que fazer rigorosamente nada aqui dentro. O sistema vai receber este caminho, vai direcionar para stats. Dentro do stats ele vai conseguir interpretar que há aqui um parâmetro e que vai ser para colocar ali, ok? Vai ser ignorado este que aqui está. Depois vamos ver para que é que ele serve e vai ser muito importante. Vai ser executado aqui esta função com este parâmetro e que vai ser agregado ali. Então vamos fazer aqui a experiência. Neste caso, dados vai ter que ter aqui, por exemplo, João. E quando nós executarmos, reparem que o valor que eu coloquei ali foi passado para aquele lado. Bom, isto acontece com este tipo de controlador, como acontece com outro controlador qualquer. Vamos esquecer por agora o stats. Eu vou inclusive aqui fazer um shift delete para o eliminar. Vou remover daqui a sua rota e vamos voltar aos controladores tradicionais, que são os controladores que contêm muitos métodos.
Então eu vou regressar aqui ao meu PHP Artisan, make controller, e vamos dar-lhe aqui o nome clientes. Vamos imaginar que este controlador tem como principal funcionalidade fazer toda a gestão dos clientes da nossa loja online. Vamos criar aqui o controlador, ele está aqui, e agora o que nós vamos fazer aqui, obviamente não falamos cá sobre models, nem sobre acesso a banco de dados, o que nós vamos fazer aqui, vamos simular através de hardcode, isto é, colocação de código aqui diretamente, vamos simular a existência de um conjunto de 3 clientes. E depois, aqui no public, vamos colocar aqui function, parece que o sistema não quer nada comigo, ok, public function, cliente. E esta função vai ter como principal objetivo mostrar 2 dados de um cliente, que vai ser o nome e um e-mail. Ora, nós não temos ainda aqui os clientes, o que eu vou fazer é simplesmente, para não estar a perdermos tempo, vou copiar aqui de uma fonte externa e vou colocar aqui na raiz da minha classe esta coleção. Esta coleção, chamada clientes, ela está disponível apenas no interior desta classe, é composta por um array e cada elemento do array tem 2 propriedades, o nome e o e-mail. Nome, e-mail, nome, e-mail. Já sabem que os arrays são de índice 0, o que quer dizer que para eu ter acesso a este nome, eu vou ter que indicar que quero ver os dados do cliente 0, aqui do cliente 1 e aqui do cliente 2. Bom, posto isto, como é que nós vamos aceder aos dados do cliente? Eu vou colocar aqui simplesmente aqui um echo, nome, e no nome nós vamos ter aqui uma concatenação que vai ser do cliente cujo ID, vamos lhe chamar aqui index, que é mais correto, o index dentro do array. Nós vamos ter aqui, então, this, clientes, com o index que nós queremos usar, o que neste caso nos é fornecido, e agora vamos dizer que queremos apresentar aqui o nome. Ok? Vamos colocar aqui uma quebra de linha, simplesmente para tornar as coisas mais bonitas, e agora vamos colocar aqui um echo email, e vamos colocar aqui, em vez de nome, e-mail. Ora, nada mais, nada menos do que os nomes das propriedades que nós estamos a usar aqui, o nome e o e-mail. Então nós precisamos de criar uma rota que vá executar o método cliente com um parâmetro que é o índice e que seja pertencente aqui ao controlador dos clientes. Vamos regressar aqui às nossas rotas, vamos colocar route, 2 pontos, get, vamos colocar aqui cliente, barra, e agora vamos colocar aqui o index. Vamos lhe dar este nome porque é mais fácil de identificar depois na estrutura do nosso código. O que é que ele vai executar? O controlador clientes e o método cliente. Ok? Nunca esquecer que nós não temos que colocar aqui nada, ou rigorosamente nada, relacionado com a quantidade de argumentos que vão aqui na nossa query string, isto é, no nosso endereço. Então o que nós vamos ter que fazer agora é o seguinte, vamos verificar aqui que ele vai usar aqui o método cliente, vai estar à espera do index, que há de vir daqui, e vai usar esse index para apresentar os dados desta coleção que aqui está. Então vamos aqui regressar e vamos colocar aqui cliente, barra, e vamos colocar aqui o índice 0, por exemplo. E o que vai acontecer então é a apresentação dos dados do cliente 0. Se eu colocar aqui, obviamente, o 1, ele vai mostrar os dados do cliente 1. Se eu mostrar aqui os dados do 2, ele vai mostrar os dados do 2. Ora, porquê é que os controladores são conhecidos como sendo os locais onde nós fazemos o controle das regras de negócio? Precisamente por isto. Reparem, se eu agora colocar aqui o 3, o cliente 3 não existe. O que é que vai acontecer? A nossa coleção vai estourar, isto é, nós estamos a tentar apresentar um registro que não existe dentro da coleção. E por isso diz aqui o erro undefined offset 3. O offset basicamente é o local, é a posição onde nós podemos encontrar os dados dos nossos clientes. Então o que é que nós poderemos fazer para controlar tudo isto? Antes de serem apresentados os dados, nós colocamos aqui regras de negócio. Então, if index for, se index for maior que 0, ou maior ou igual, há várias formas de fazer, e index menor ou igual que 2, nós vamos poder então executar aqui este código. Vamos puxá-lo ali para dentro. Caso contrário, else echo não existe o cliente escolhido. Vamos colocar aqui com este texto.
Então significa isto que com esta forma de escrita do código eu já vou conseguir controlar aquilo que a minha aplicação me responde. Já não me vai mostrar um erro, vai me dizer, ok, não há este cliente. Da mesma forma que também não existe o cliente -1. Mas se eu colocar aqui o 1, ele já vai conseguir identificar que ele existe. Obviamente que eu posso fazer aqui esta condição de variadíssimas formas. Eu posso inclusive dizer, ok, se o cliente não estiver dentro do número de clientes que existem, e posso colocar aqui, se ele for maior ou igual a 0 e menor ou igual que count, neste caso podemos colocar aqui só simplesmente menor que count de these clientes, o que ele vai dizer é assim, ok, o limite mínimo é sempre o 0 e o limite máximo é sempre o valor da quantidade de elementos que estão na minha coleção menos 1, ok? Porque começamos no 0, no 1 e no 2. Este count que aqui está vai-me dar um total de 3. Ora, 1, 2, 3. Então eu tenho que ter a certeza que o 3 já não pode ser válido. Só pode ser o 0, o 1 ou o 2. Daí eu ter retirado o menor ou igual. Ok? E neste caso, nós vamos também poder aqui ter esta realidade, que é podermos acrescentar mais registros e o sistema aqui em baixo está permanentemente atualizado. Portanto, se eu colocar aqui o António e colocar aqui o António, não há qualquer problema, porque se eu agora colocar aqui o 3, eu vou ter um registro para ser apresentado. Mas se eu colocar o 4, ele já vai fugir fora da minha área de dados e, por conseguinte, eu tenho aqui este erro, como facilmente podem ver. Portanto, reparem que nós temos aqui regras de negócio que aplicamos à nossa função para podermos mostrar as informações de forma correta sem que a nossa aplicação crash. E apenas para concluir este vídeo, eu vou ainda aqui mostrar-vos um exemplo um bocadinho mais rebuscado, mas que eu penso que vocês facilmente irão conseguir perceber. Okay? Eu tenho aqui estas instruções todas, eu vou deixá-las ficar aqui, mas vamos criar aqui um método privado. Private function client detail. Ora, este client detail, neste método privado, vai simplesmente receber o quê? Vai receber aqui o index e vai devolver o texto já feito. Então este texto que nós aqui temos, nós vamos colocá-lo aqui. Eu vou colocar aqui echo, nome, vamos colocar aqui o this, etc, etc, por aqui fora. Vamos passar esta informação para aqui. Aqui a seguir ao BR, nós vamos colocar aqui o e-mail até lá à frente, ok? Neste caso o último BR não é necessário. Vamos removê-lo daqui. E vamos deixar ficar assim. Bom, basicamente o que eu estou a fazer aqui é o seguinte. Se eu agora quiser, eu posso simplesmente fazer isto. This cliente detail de index. Então, eu estou a receber aqui o index. Vou verificar primeiro se de facto ele está dentro do universo de clientes que eu tenho. E depois vou passar a lógica da construção dos dados para uma outra função que é privada. Ela não é acessível de forma externa, como já tivemos a ocasião de verificar, mas ela vai estar encarregue internamente apenas de construir este texto todo. Certo? Então vamos verificar aqui o seguinte. Na prática nós vamos ter o mesmo resultado. Reparem, eu posso colocar aqui o cliente 1, ele vai-me fazer aquilo, neste caso, nome Ana, e-mail Ana, etc. Se eu colocar aqui o cliente 0, nós vamos ter aqui o João. Se eu colocar aqui o cliente 10, nós não vamos ter aqui o registro, ok? Eventualmente, se nós colocarmos aqui um A, podemos ter problemas. Porquê? Porque estamos a definir um valor, neste caso um parâmetro que não é numérico. E por conseguinte, vocês já viram a complexidade que envolve desenvolver uma aplicação com a gestão de todas estas regras. Porquê? Nós nunca podemos esperar que o utilizador vá colocar ali endereços específicos com números. Aliás, a ideia nunca é essa. Estes endereços são depois criados através de hiperligações, como iremos ter a ocasião de verificar. Mas, de qualquer das formas, qualquer pessoa pode colocar aqui ou alterar aquele endereço e vai obter a informação que ali está. Nós podemos ainda fazer uma coisa mais rebuscada ainda. Vamos imaginar que eu quero fazer simplesmente aqui um echo resultado. Ou, neste caso, o resultado nem vai ser um resultado, vai ser um echo da execução de this. E vamos colocar aqui client detail. E vamos passar para lá o index. E agora reparem o que é que eu vou fazer. Vou retirar tudo isto que aqui está. E vou colocar aqui em baixo.
Okay? E estas são experiências que vocês devem fazer para se começarem a habituar a estas lógicas. Isto é, eu removi daqui toda a lógica, todas as regras de negócio e disse basicamente o seguinte, olha, faz a apresentação do resultado da execução desta função. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Nós não vamos ter aqui um echo, mas sim um return. Okay? E aqui nós vamos ter também um return, que neste caso será do nome, que vai concatenar, e vamos fazê-lo aqui de uma outra forma. Vamos procurar fazer de uma outra forma. Vamos colocar com aspas duplas, nome, dois pontos. Vamos abrir e fechar aqui os parênteses retos e vamos colocar aqui this, clientes de index. E agora aqui vamos colocar o nome. Ok. E agora aqui vamos colocar o e-mail. Vamos colocar aqui com uma barra vertical e vamos colocar também este código todo que aqui está, mas lá à frente, em vez de nome, vamos ter o e-mail. Ok? Temos então a seguinte circunstância. Se o índice estiver dentro do intervalo, vai devolver aqui para fazer o eco este texto que aqui está, caso contrário vai devolver este erro. Então vamos verificar aqui para o cliente 1, cá está então o Ana e o seu respectivo e-mail. Para o cliente 3 vamos ter o António e o seu respectivo e-mail. Para o cliente 30 não temos, vamos ter aqui este resultado que é o erro. Portanto, eu espero que vocês façam um esforço de facto para fazer estas experiências, porque isto vos vai permitir não só treinar as vossas competências na área do PHP, mas também começar a perceber de que forma que vocês podem tirar melhor partido desta gestão das funções e dos métodos dos vossos controladores.